Boa tarde, irmãos. A graça e a paz esteja aí com todos. Hoje é dia 7/12 de 2021. A mensagem de hoje é sobre o novo nascimento. E bora lá começar. Cristo, ao convidar para ser Senhor da nossa vida, ele desperta em cada um de nós essa vida espiritual que até então estava morta, chamando isso de novo nascimento. É uma completa transformação na vida da pessoa. Sendo assim, somos regenerados, né? O que seria isso? É uma nova vida, né? A pessoa se reabilitar do estado anterior. É uma nova pessoa, né? Uma restauração, vamos se dizer bem assim. O novo nascimento, ele é a entrada de Deus, o Pai, em nossa vida. A plenitude da liberdade é andarmos no Espírito. Tem aquele versículo que todos conhecem, né? Que diz: e conhecerei a verdade vos libertará. Jesus, ele não veio a essa terra para ditar regras, né? Ele veio para revelar algo muito maior. A mensagem do qual eu recebi, estou compartilhando aí com todos, né? Não diz respeito, né, a alguma pessoa específica, né? São a minha vontade, né, de conhecer a Cristo, e também pela minha caminhada, né, eu venho aprendendo muito, né, e eu quero conhecer mais e mais, e essa vontade me faz conhecer o pleno, né, e eu, por esse motivo eu quero compartilhar com todos. Cristo, ele veio revelar o reino de Deus o Pai em nós. O evangelho não é sobre os outros, é sobre nós. Se o próprio Cristo não considerava-se juiz ou repartidor entre as pessoas, quem dirá nós? Né? Tem muitos versículos nos quais Jesus ele fala, né? Tem lá em... não vou lembrar, em Coríntios, né? Que fala: examine-se a si mesmo, né? Carrega a tua cruz. Eu acredito que está em Lucas, não vou lembrar. E Mateus 7 fala: e por que tu reparas no argueiro do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho, né? Jesus fala que o que está no olho do nosso irmão é muito menor do que o que está no nosso, né? O evangelho, ele não é disputa, ele é comunhão, né? Somos um corpo no qual Jesus ele é o cabeça. Temos que estar ligado em Cristo, temos que estar ajustados, né? Somos uma grande família. Jesus, ele, em sua conversa, né, com Nicodemos, lá em João capítulo 3, eu vou ler aqui dos versos 3 ao 6. Ele fala assim: na verdade te digo. Jesus, ele está falando de si próprio, ó. Na verdade, ele não diz que ele é a verdade, ó. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos diz: como um homem pode nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Lembrando aqui que Nicodemos, ele era um fariseu muito zeloso, né? E com tudo que ele aprendeu ali da religião, ele estava entendendo, né, que a salvação era obtida pelo esforço humano.
boas obras, né, na observância da lei de Moisés. E Jesus, em todo tempo, ele ensinava com a sua vida, né, que não é por mérito, né, Jesus nos deu pela graça. Aí Jesus responde: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus, o que ele queria dizer? Não nascer da água e do Espírito. Não nascer da água, Jesus ele estava falando, eu sou a fonte de água viva. Né? Quem crê em mim, quem crê em Cristo, vai fluir dessa pessoa rios de água viva, né? Vai jorrar no coração dessa pessoa. A resposta de Jesus, ela nos deixa bem claro que sobre esse ensino, ele mostra que a salvação não é por obras, né? O que é nascido da carne é carne, porque se inclina para as coisas carnais, terrenas. E o que é nascido do Espírito é Espírito, porque se inclina para as coisas espirituais. Eu vou lá para João 13, porque tem algo muito interessante lá. Jesus ele passa 3 anos lá de trabalho com os discípulos, né? E poucas horas antes de sua morte, Jesus explicou que ele precisava lavar os pés, né? E Pedro, ele me chama muita atenção nessa passagem aí, porque ele era um homem muito temperamental, né? E ao ler a sua história, vemos que ele tinha medo dos acusadores, né? E foi por esse fato que ele negou a Cristo 3 vezes, né? Ele se irava muito facilmente, mas ele tinha um lado corajoso, né? E com a sua caminhada aí com Cristo, né? Sua convivência com Cristo, né? Percebemos que um caráter de uma pessoa ela pode ser mudado, né? E Pedro ele entendeu isso. Ele entendeu que Cristo, né, fala lá em Mateus 11, 29. E tem outra ocasião também que Paulo ele não andou com Cristo, né, e ele fala lá em Gálatas 2. Né, ele chama a atenção de Pedro porque ele estava voltando a salvação pela guarda das leis mosaicas, né, e fazendo a acepção das pessoas, né, separando judeus de gentios, sendo que somos um mesmo corpo em Cristo. Paulo ele diz assim, lá em Gálatas 2. Ele diz a Pedro que ele não vivia como judeu, mas sim como gentios, e que apesar deles dois, né, Paulo e Pedro, serem judeus, já esperavam a salvação pela fé em Jesus, e não mais pelas guardas das leis de Moisés, mas sim pela justificação que há em Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós e nos justificou, nos tornou justo de Deus, né, em outras palavras. E Paulo diz também que mesmo eles, Paulo e Pedro, que já aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles ainda são achados pecadores, ou seja, eles, como todos os homens, ainda são pecadores. Seria então Jesus ministro do pecado? Ele faz essa pergunta. E logo responde, claro que não. Então Paulo ele explica, né? Porém Jesus não morreu em vão, mas ele é o único caminho. Veja o que ele diz em Gálatas 2,14. Quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Paulo, nessa hora, ele dá uma bela comida de rabo em Pedro. Olha o que ele fala. Se tu
sendo judeu, vive como os gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Ai, vou pro 15. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também não somos achados pecadores? É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constitui a mim mesmo transgressor. Olha só o que Paulo está falando. Pô, eu que vivia pela lei lá, né? Hoje que eu conheço a graça de Cristo, eu joguei tudo fora. E se eu volto lá para a lei e torno a edificar, então a morte de Jesus está sendo em vão para mim. E pior que isso, eu constitui a mim mesmo transgressor. 19. Porque eu pela lei estou morto. Para a lei, para viver para Deus, já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. No 21, é o que ele fala: eu não aniquilo a graça de Deus. Paulo, ele conheceu muito bem da graça e muito bem da lei. Por isso que ele deixou a lei e foi para a graça. Olha o que ele fala: eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que de Cristo morreu de balde. Olha o que ele está falando, ó, eu não vou aniquilar aquilo que eu recebi de Deus o Pai, porque se a justiça provém da lei, eu tô lascado, porque então quer dizer que Jesus morreu em vão. Mas não, ele entendeu que ele não ia aniquilar a graça de Cristo, porque ele conheceu da graça. E ele sabia muito bem que a justiça de Deus, o Pai, era Cristo. E Cristo não morreu em vão. E o que me deixou muito, vamos se dizer assim, surpresa com a atitude de Pedro, que no final lá, depois eu vou até procurar, no final ele fala: poxa, Paulo, eu confesso aí que eu estava errado. Agora sei e compreendo que a graça, ela tem pontos difíceis de se entender. E é verdade, olha só o que a graça pode fazer na vida de uma pessoa. Deus, ele tudo pode, né? Nada está perdido. Eu vou ressaltar aqui as mudanças que acontecem na vida de uma pessoa, só vem por conta do tempo que ela passa com Jesus, né? No quanto ela crê, confia, né? Se antes ele não tinha fé, negou Jesus, teve medo, na sua caminhada ele provou, né? Fé suficiente, né? Ele deu a volta por cima. E por isso que eu falo, Pedro, ele amava muito Jesus, né? Mas ele era muito oscilante aí na fé. Quanto mais de Cristo, né, temos menos de nós, né? Se os nossos pés são limpos, as nossas escolhas e frutos são bons. O Evangelho da Paz, ele firma os nossos pés na verdade de Cristo. E não iremos desviar os nossos passos, porque o segredo, ele está em alimentar o Espírito. Quanto mais alimenta o Espírito, mais a sua carne morrerá de fome. E se você acha que o seu pecado não tem perdão, eu tenho uma boa notícia. Boa notícia é o Evangelho de Cristo. Cristo, ele morreu para que você tenha vida em abundância, para que eu tenha vida
em abundância. Cristo, ele é o caminho, saindo do caminho estou na mentira. E, consequentemente, as escolhas e frutos são ruins. Eu vou contar algo aqui extraordinário. O reino de Deus dentro de nós cada um de nós tem uma visão poderosa. O reino em nós é real. Teu poder em mim é real. E é essa mensagem que eu queria passar aí para cada um de vocês. Claro que tem muita coisa para falar sobre o nascer de novo, mas enfim, por hoje é somente isso. E eu desejo aí uma excelente semana para todos e até a próxima.